O CNN Arena começa com a expectativa pelo retorno de Jair Bolsonaro ao país. A repórter Tainá Falcão apurou que aliados temem um choque de realidade do ex-presidente na volta. Por isso, a estratégia para ele recuperar o protagonismo está marcada. Ele precisa viajar pelo país, falar com prefeitos e defender pautas, como a econômica. O arcabouço fiscal, que deve ser divulgado nessa semana, já deve ser o primeiro passo para ele ganhar voz na oposição. Vamos ao debate? Eu começo com Raquel Landim, diretamente de Brasília, fazendo essa surpresa para a gente hoje no touch, no telão, como a gente chama aqui. Boa noite, Raquel. Como é que você avalia essa volta do Jair Bolsonaro? Do que você já ficou sabendo por aí? Boa noite, Felipe, Clarissa, Joel, Renato. Felipe, essa vai ser a proposição do Jair Bolsonaro voltando para o Brasil, tentar ganhar algum discurso. E ele vai se apegar aonde o governo Lula estiver falhando. Hoje, por exemplo, foi divulgado pelo site Metrópolis um vídeo no qual ele... falando a apoiadores lá nos Estados Unidos, faz uma crítica, por exemplo, à liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que colocou aí em xeque a lei das estatais e está permitindo que o governo, que as assembleias aí indiquem, vários indicados, vários políticos para ocupar cargos nas estatais. Então, ele vai pegar esses assuntos, o que tiver de brecha no governo, aonde o governo escorregar, para tentar fazer o seu discurso e se afastar de outros assuntos que são ruins para ele, como o caso que a gente vai discutir daqui a pouco, do terceiro kit de joias dele revelado pela imprensa. Então, Bolsonaro vai se escorar nos erros do Lula e a estratégia sempre que está traçada pelo PL é transformar ele num cabo eleitoral para as eleições municipais em 2024 e depois para as eleições presidenciais em 2026. Certo. Joel, erros em governos, como a gente tem visto aqui nos últimos anos, sempre existem para serem apontados. Em geral, os grupos políticos apontam os erros dos adversários e a gente fica nessa polarização. Quer dizer, o governo Lula está dando margem para o Jair Bolsonaro apontar erros? Nossa, na semana passada a gente viu o tamanho da margem que foi dada, com os comentários do Lula totalmente gratuitos, desnecessários ali, primeiro querendo vingança do Moro, usando a expressão lá, depois ainda falando em armação. Criou-se um barulho e um verdadeiro tiro no pé ali para o Lula, do qual ele realmente não precisava. A gente tem problemas acontecendo também, que não são só falas desastradas do Lula. A gente tem, por exemplo, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai pisar nisso, o aumento de invasões de terras pelo Brasil. Aumento de invasões em diversos estados. A gente teve São Paulo, a gente teve Bahia, teve Goiás, diversos estados, e até agora aí é uma falta de fala, sem a manifestação do presidente da República para tentar minimamente botar ordem. Isso alimenta aquele fantasma, um fantasma de uma direita meio extrema, mas que ela vê confirmado, de que não, voltou o PT, agora o campo vai pegar fogo. Para muita gente, esse discurso de crítica e de medo com relação ao governo PT vai fazer todo sentido. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai explorar isso também, sem falar da bateção de cabeça. Talvez tenha diminuído um pouco agora, mas de forma alguma acabou a bateção de cabeça econômica, que a gente tem o Lula discutindo com o Roberto Campos Neto, inicialmente até acusando, querendo que o Banco Central baixe juros na canetada, tem o governo querendo revisar ou até cancelar a privatização de estatais, coisa que o Congresso já deu todas as mostras que não vai acontecer, mas mesmo assim parece que o governo insiste. Então, acho que o governo, sim, dá muita margem de abertura a críticas, que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai tentar explorar. Agora veremos também, quando foi falado aí que o Bolsonaro deve focar no debate econômico, Eu não sei nem se o Bolsonaro tem alguma clareza ou domina minimamente os termos da discussão ali para, de fato, entrar nesse debate econômico. Mas que vai tentar, eu tenho certeza que vai. Clarissa, boa noite, bem-vinda mais uma vez aqui ao Arena. E ele falou ali dessa tentativa de afrouxamento da lei das estatais. Não que Bolsonaro não tivesse alguma ingerência política, trocou presidente da Petrobras várias vezes, de certa forma, muitos críticos dizem que já tentou driblar ali a lei das estatais de alguma forma, mas se você tiver aí uma liberação geral para indicação político-partidária, são 587 cargos que ficam à disposição e a gente sabe que a ingerência política é um dos fatores que foram apontados lá na raiz
que deveriam ser neutralizados pela lei das estatais em função da corrupção que havia acontecido. Quer dizer, isso também dá margem para ele explorar esse discurso. Eu acho, assim, boa noite primeiro para todo mundo aqui, né? Felipe, meus colegas, quem está assistindo a gente. Eu acho que se Jair Bolsonaro optar por um caminho nessa linha, por exemplo, querer discutir toma lá da cá no governo, distribuição de cargos, flexibilização de normas em favor da agenda do governo ou de interesses do governo, ele vai dar tiro no pé. Porque se tem uma coisa que não falta no governo dele, é um mecanismo de toma lá da cá que vigorou com ampla margem dentro da gestão Bolsonaro e que também está sendo repetido no governo Lula. Ninguém aqui está passando pano para um dos dois lados. Com orçamento secreto e tudo. Sim, nos com dois direito casos. a reproduzir. Agora, não é do interesse, por exemplo, de Jair Bolsonaro virar e falar, olha, tá vendo, agora o Lula está fazendo orçamento secreto. Ele não quer chamar a atenção para o orçamento secreto que ele instaurou durante a sua gestão. O maior desafio, eu conversei desde o começo da semana com vários líderes ali do governo, justamente para tentar entender um pouco qual que vai ser a estratégia com essa volta do Bolsonaro, né? Isso desde ontem que a gente tem essa confirmação. E um deles, uma pessoa bem próxima do presidente Lula, estava me dizendo o seguinte, olha, Bolsonaro vai ter um desafio aí grande, porque tem muita coisa correndo contra ele que permite ao governo bater em Bolsonaro na gestão anterior. Tem ações que podem tornar o ex-presidente inelegível, tudo isso vai vigorar no discurso. Agora, Lula pretende fazer o quê? Lula deve tentar ignorar Jair Bolsonaro ao máximo. Então, a ideia é que Lula tente deixar Jair Bolsonaro ali no canto meio falando sozinho e bote o PT para rebater as acusações que ele vier a fazer ao atual governo. Deixa a Gleisi Hoffmann xingar Jair Bolsonaro. E Lula trata, não, Jair Bolsonaro, isso aí é passado. Pra gente já passou, eu vou cuidar do meu governo. É uma estratégia acertada, só que a gente sabe, como o João falou, o Lula não anda cumprindo muito bem as estratégias e ele ainda tendo alguma dificuldade de não deixar escapar bobagem, né? Como, por exemplo, as acusações sem nenhuma base, sem nenhuma motivação contra o ex-ministro Sérgio Moro ali. Renato, qual é a sua expectativa para a volta de Jair Bolsonaro? Ele vai ter uma preocupação de construir um discurso que não seja um tiro no pé para ele, já que sempre há comparação com o governo dele? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos ouvindo aqui e vendo na CNN. Vamos lá. Fazer oposição significa ter que trabalhar. E isso não é uma coisa muito trivial para quem está de férias há muito tempo na Disney. Eu estou dizendo isso porque durante muito tempo Bolsonaro foi para a estratégia do silêncio. Desde quando ele perdeu a eleição, ele preferiu submergir do que de fato fazer debates e propostas sobre o país. Nós temos que ver se a estratégia de Jair Bolsonaro será uma estratégia mais focada na denúncia a eventuais problemas que ele enxerga no governo, como diz o Joel, mas para isso seria necessário ele ter alguma proposta sobre determinados assuntos. E nós também sabemos que proposta não é o forte de Jair Bolsonaro. Basta ver o primeiro programa eleitoral dele, o PowerPoint de algumas páginas de 2018 que ele apresentou como proposta para o país, ou qualquer debate um pouco mais profundo sobre qualquer assunto minimamente sério. Então, para fazer oposição ao governo, ele não pode se fincar na denúncia. Ele vai ter que apresentar propostas sobre isso. Falo, por exemplo, sobre o assunto que o Joel muito bem levantou, sobre a taxa de juros, né? Se é possível que a mesma canetada que fez a taxa de juros aumentar é capaz de fazer a taxa de juros do Brasil, que hoje é a maior do mundo, diminuir. Acho que dificilmente Bolsonaro entrará nisso, porque é muito difícil ele explicar para o eleitor que os juros do crediário e do cheque especial estão num limite aceitável. Eu não acho de verdade que ele vá por aí. O desafio está em como ele consegue trazer para a realidade do brasileiro comum o debate sobre economia de um lado e o quanto que efetivamente ele vai conseguir ficar na ofensiva, já que agora é ele a vidraça. Felipe, Raquel, posso? diga. Eu acho que o governo erra e os analistas também erram se minimizarem a capacidade de Jair Bolsonaro de conseguir um discurso. Ele estava muito quieto até agora porque estava tudo contra ele.
Você teve ali os atos de 8 de janeiro, ele efetivamente não tinha uma narrativa a defender. E os bolsonaristas, e a oposição toda diz isso, eles têm muita dificuldade para atuar onde eles são melhores, digamos assim, que é a organização de rua, com todas aquelas manifestações que não podemos negar, eles sempre conseguiam reunir muita gente, por conta do que aconteceu no 8 de janeiro. Se eles convocarem manifestação de rua, rapidamente eles vão ganhar o carimbo ali de golpistas e com razão. Agora, vou repetir o que eu disse aqui. O governo está deixando uma série de brechas, uma série de pontas para que ele tem, sim, agora argumentos para montar uma narrativa de oposição. A gente pode elencar, e o Joel mesmo chamou atenção para vários. Invasão de terra que o governo não conhece, consegue dar resposta, a quebra da lei das estatais. Você tem uma série de medidas equivocadas que vêm sendo tomadas pelo governo. Essa briga com o Roberto Campos Neto, que embora seja difícil, como o Renato falou, de explicar para o eleitor comum por que o juro está alto ou está baixo, mas você pode dizer, olha, o governo Lula só arruma briga, está aqui brigando com o Campos Neto. Para o eleitor dele, para a base dele, isso sim mobiliza bastante. Então, assim, é ingênuo a gente achar que ele não tem discurso agora. Ele tem, o governo Lula deu isso para ele. Ô Raquel, só para completar, acho que o principal discurso que o Bolsonaro tem é o antipetismo. Né? Como sempre, Renato. Essas pautas que estão sendo levantadas, Raquel, ninguém sabe quem é o Campos Neto. Tipo, quem é Campos Neto na fila do pão? Ninguém tem a menor ideia de quem é o Campos Neto para a grande maioria da população brasileira. O Lula brigou com o Campos Neto. Eles chamam até hoje o Haddad, né, com outro nome. E não sabem nem o nome do Haddad, que já foi candidato a presidente da República. Imagina quem é Campos Neto. Qualquer discurso de que, olha, o seu carnê da Casas Bahia tem que diminuir de valor, ganha a opinião da grande maioria das pessoas. Então, só para a gente não achar que o debate aqui, que se dá na economia, que fala para mesas como a nossa, para o telespectador assíduo da CNN, que entende profundamente esses dados, é algo que traz meio voto para Jair Bolsonaro. O que eu acho? Bolsonaro virá com discurso e virá com discurso baseado no antipetismo, que ainda é gigantesco na sociedade brasileira. E convenhamos, o PT não tem feito muita coisa para mudar essa realidade. Agora, é difícil. Dificilmente ele vai conseguir entrar num mérito que fale para a maioria dos seus eleitores, até porque talvez falte aí uma compreensão mais clara de Jair Bolsonaro sobre algo que não seja o senso comum da realidade brasileira. Mas a eleição não é agora. Então ele não está precisando desse voto agora. E a formação da opinião pública também interessa. Se o Campos Neto fosse assim tão irrelevante, a Glaze não gastaria tanto tempo batendo nele. A Glaze gasta bastante tempo batendo em coisas que não tem interesse nenhum dela. Aliás, é quase uma prerrogativa da Glaze falar e criar coisas bombas para ter no noticiário. Agora, nem quem é Glaze Hoffmann, a população brasileira sabe quem é. Sim, mas estou falando da formação da opinião pública. Eu acho que ele tem discurso. Vamos ver. Elementos para discurso existem, evidentemente, dos dois lados aí, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, porque ambos cometem erros, ambos deixam margem para críticas. A gente está citando aqui na conversa a Glaze Hoffmann. A Glaze Hoffmann tuitou hoje sobre o Roberto Campos Neto, chamou a ata do Banco Central que saiu nessa terça-feira de chantagem sobre regra fiscal. Então, ela de fato está capitaneando aí essa busca de alvejar e de se criar até eventuais responsáveis pela crise econômica, que é uma estratégia preventiva do PT, que é assumida até nos bastidores por aliados. A gente vê esse tipo de informação pipocando na imprensa. Agora, Jair Bolsonaro dizer também que o outro lado só cria polêmicas, fica aquele discurso que serve para os dois, né? Eu estou com a Raquel, gente, numa coisa que é o seguinte: a gente está num momento agora em que Jair Bolsonaro vai retornar para o Brasil.
depois de 3 meses afastado do cenário político brasileiro, pelo menos fisicamente, embora ele tenha marcado alguma presença aqui. O que acontece? Eu estou com a Raquel nessa questão de que esse é um momento de criar um embrião para a construção do discurso que vai guiar Jair Bolsonaro como líder da oposição. Chegou a ser discutido no entorno dele a possibilidade de escolher outro porta-voz, mesmo Michele Bolsonaro, se ela poderia ou não poderia ser alçada à condição de presidenciável lá na frente. Bolsonaro freou tudo isso. Ele não quer, ele quer encabeçar a oposição. Só que ele vai começar esse trabalho agora. E aí, todos esses assuntos são relevantes. Taxa de juros, Copom, não importa, a população não sabe o que é o Copom, não sabe quem é Roberto Campos Neto, mas sabe que o Jair Bolsonaro está aqui para bater no Lula. Então, assim, o objetivo é qual? É encontrar todas as linhas de ação que possam permitir a Jair Bolsonaro ter um discurso contra o governo Lula. Não importa qual seja o assunto, não importa se as pessoas estão entendendo a minúcia do que ele está falando. Ele tem que ter do que falar. E um dos motivos de ele ter muito do que falar é que nada está acontecendo de fato no governo. A gente tem um governo paralisado no Congresso Nacional, incapaz de aprovar algumas medidas básicas, até agora sendo ali refém do presidente da Câmara, Arthur Lira, com medidas provisórias como a reformulação do Bolsa Família, que é basicamente só um relançamento, é quase só voltar o nome antigo. E nem isso conseguiu passar ainda, e a gente já está se aproximando de 100 dias de governo. O governo ainda não tem uma marca, está reembalando programas sociais antigos. É aí que Jair Bolsonaro vai bater. E aí ele diz, olha, o governo não está conseguindo fazer nada. Não está conseguindo resolver a questão dos juros, que impacta no seu bolso no fim do mês, consumidor. Não importa que a pessoa não esteja conseguindo saber quem é Roberto Campos Neto, quem é o Copom, mas é um discurso que Jair Bolsonaro vai construir pouco a pouco para dizer, o governo Lula não faz nada. E aí entra no antipetismo que o Renato está falando. Tudo isso passa a ser embalado como, vocês estão vendo o que eu estou falando? O PT não sabe governar, não sabe resolver o problema. E aí qualquer coisa pode entrar nesse pacote. Joel, só para a gente arrematar, tanto o Renato quanto a Clarissa apontaram essa questão do Jair Bolsonaro galvanizar, de certa forma, diversos discursos que nesse momento se encontram pulverizados. Quer dizer, pela figura dele, pelo conhecimento nacional que ele exerce ali sobre as pessoas conhecem Jair Bolsonaro pelo governo que ele teve, por todas as campanhas, e as críticas feitas ao governo do PT até nesse momento, talvez não alcancem. Acho que na semana passada houve uma furada de bolha que preocupou muito os petistas, porque a declaração do Lula teve uma repercussão para além daquilo que eles esperavam. Mas, quando a gente vê quem está criticando, e nós comentamos isso aqui nos últimos meses, a política econômica do governo, muitas vezes são economistas liberais que votaram no Lula para tirar o Jair Bolsonaro em nome da defesa da democracia. Quer dizer, você tem alguns ali que estavam insatisfeitos, que estavam criticando, mas você não tem uma voz de oposição que consiga construir um discurso que fale para toda a população e faça essa mensagem chegar. Pela fama do Jair Bolsonaro, talvez ele consiga amarrar esse discurso, amarrando as pontas. Será que é isso? Eu não tenho dúvida de que a discussão sobre os juros sempre vai ser algo muito restrita aqui no Brasil. Interessa o pessoal do debate econômico, interessa uma parte do empresariado também. E o Bolsonaro jamais vai ser o cara que defende os juros altos também. Ele sabe muito bem disso. O que ele vai ter que fazer, o que ele vai tentar fazer é focar em algumas outras coisas. Dizer, olha, o governo PT não só não fez nada até agora, como já quer aumentar o seu imposto. Porque esse é o discurso que está sendo gerado acerca da reforma tributária. Então, a oposição já está dizendo, isso aí é só para aumentar o imposto que você, empresário, paga nesse país. Então, por quê? Porque eles gastam muito, porque eles são incompetentes, porque eles são corruptos. Ao mesmo tempo, campo, entre aspas, pegando fogo. Violência nas cidades, estamos vendo notícias aí de crimes chocantes, crimes trágicos. Eu acho que, então, mesmo que o Bolsonaro, concordo plenamente, ele talvez não tenha muitas respostas, muitas propostas para muitos desses temas, mas eu acho que esses problemas estão aí, a população está sentindo, e isso que a Clarissa falou talvez seja assim, o centro da questão. Estamos chegando a 100 dias do governo Lula. E o que o governo Lula tem para dizer que fez? O que o governo Lula tem para apresentar até agora? Corrijam se eu estiver errado, mas eu não consigo levantar nada até agora.